que teu manto caia sobre mim. E logo sinto alívio e desalento tem que se extinguir. Quantas maravilhas são da rosa a Senhora nos traz. Os teus conselhos tão gloriosos, só o bem nos faz. Quantas vezes as dores quiseram o meu corpo tomar? Quantos clamores precisei para a Senhora expressar? Então em meu coração senti tua unção me amparar, e as dores foram embora, e só me resta agora para a Senhora cantar. Quantas maravilhas são da rosa a Senhora nos traz. Os teus conselhos tão gloriosos, só o bem nos faz. Quantas vezes a tua mão santa me segura e não me deixa cair? Quantas vezes a Senhora me escuta antes de eu pedir? É por isso e por tudo mais que tudo faz e ainda farás, que escrevi estas frases e canto assim para a Senhora adorar. Quantas maravilhas são da rosa a Senhora nos traz. Os teus conselhos tão gloriosos, só o bem nos faz.
nos faz. Quantas maravilhas!
Neste momento, nós vamos dar início à nossa santa reunião. Eu apresento a minha saudação a todos. Desejo a bênção do nosso Deus, nosso Pai, a bênção do nosso Senhor Jesus. Desejo a bênção de nossa Mãe Maria Santíssima e a bênção da Santa Vó Rosa, nosso Espírito Consolador. Que a graça e a virtude do Espírito de Deus esteja com todos os nossos irmãos que a partir de agora estão em reverência para elevar aos céus nossa adoração e nossa gratidão a todo o poder celestial. Sejam todos bem-vindos a participar de mais uma reunião. Também quero saudar a todos aqueles que nos acompanham online, na sua casa, nesta cidade ou em qualquer cidade deste país ou até mesmo em outras partes deste mundo. Através da sua fé estão também unidos no mesmo Espírito para elevarmos aos céus, ao nosso Deus, a nossa gratidão. Convido os que puderem ficar em pé, nós vamos fazer nossa oração. Todos em sentido de reverência, nós vamos orar. Glorioso Deus, nosso Pai, aqui estamos reunidos na sua presença, com muita alegria em nossa alma, para participar de mais uma santa reunião. Um momento de reverência, um momento sagrado, em que milhares de anjos e santos vieram dos céus, junto com nossa Mãe Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, e também muitos profetas, santos poderosos, apóstolos, que vieram aqui nos abençoar, nos ajudar, trazer a graça de Deus, trazer a unção do Espírito Santo para a nossa alma, para que nós possamos viver em união e em paz. Santa Vó Rosa querida, é com muita alegria que nós estamos aqui, porque sabemos que a Senhora também se faz presente, nossa Mãe Maria Santíssima, o Santo Irmão Aldo, nosso querido profeta, e muitos santos que o servem a Deus nosso Pai, para que unidos na mesma fé, no mesmo amor, possamos levar aos céus, ao nosso Deus, a nossa adoração, a nossa gratidão, o nosso amor, por podermos servir o Pai aqui na terra. Santa Vó Rosa, abençoe nossa reunião, abençoe o nosso ministério, nos dê sabedoria, Santa Vó Rosa, para podermos compreender a mensagem de Jesus. Palavras benditas que estão em nossos boletins, que nos traz recordações divinais. Santo Irmão Aldo, sabemos da sua presença a todo momento em nossa vida, mas na reunião está aqui para trazer o poder de Deus, para nos ajudar, nos abençoar. Por isso recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, o nosso cantar, os nossos hinos, a música, ó Santo Irmão Aldo. Ajude-nos a servir a Deus nosso Pai com gratidão e confiante, Santa Vó Rosa, que a bênção de Deus está sobre nós, para que unidos possamos exaltar os céus através desta reunião. Assim o declaramos iniciado. Amém. Vamos cantar o hino Igreja Forte de número 1. Amém.
de fé da nossa irmã Vera Lúcia Santos Silva Aquino, residente em Caxambu, Minas Gerais. Ela escreveu-nos no dia 2 de agosto de 2024, dizendo assim, prestando este depoimento de fé: minha sobrinha Manuela, de 1 ano e 7 meses, residente em Feira de Santana, na Bahia, no dia 27 de março de 2024, foi internada com gripe e a saturação muito baixa. Estava com pneumonia bacteriana no pulmão. Foi transferida a um hospital de especialidade para crianças, pois tinha febre e dificuldade para respirar, pois a infecção se estendeu para o outro pulmão. Ficou inchada, teve várias paradas respiratórias e foi entubada. Em oração, pedimos ao Santo Irmão Aldo que a curasse. E também colocamos o nome dela na caixa de oração no altar de nossa igreja. No dia 30, foi colocado um dreno, pois havia líquido em seu pulmão. E após foi melhorando. Os medicamentos surtindo efeitos, cessou a febre, os exames constatando melhoras. Então foi extubada e aos poucos se recuperou. Após alguns dias, teve alta da UTI. Porém, um dos pulmões ficou necrosado e precisaria de cirurgia. Mas graças aos nossos santos e mais 2 semanas de tratamento, não foi necessário a cirurgia. E ela teve alta hospitalar, sem sequelas. E leva uma vida normal. Ficou curada. Toda a nossa gratidão aos nossos poderosos santos, Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo e todo o poder celestial. Assinado Vera Lúcia Santos Silva Aquino, da Congregação Apostólica em Caxambu, Minas Gerais. A seguir vamos ouvir mais um hino a ser apresentado pelo coral, com o título Bandeira da Vitória.
A seguir eu leio mais um depoimento de fé da nossa irmã Rosana Maria Figueiredo Cabreiras da Silva, da Congregação Apostólica em Andradina, São Paulo. Prestou depoimento de fé, testemunhando em sua carta de 30 de outubro de 2024. Eu e meu marido estávamos casados há 7 anos e eu não conseguia engravidar. Procuramos recursos médicos e numa ultrassonografia constou um problema nos ovários e no útero. O médico não quis passar o tratamento. Porém, eu orava a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo sobre meu desejo de ser mãe. Numa reunião de Santa Comunhão, pedi em oração dizendo: Jesus bendito, se for da tua vontade, dê a mim um filho. 2 meses após, descobri que estava grávida e tive um sonho. Eu ouvi uma voz dizendo: você será mãe de um menino. Graças a Deus, minha gestação ocorreu tudo bem. E aos 9 meses dei à luz a meu filho Gabriel. No momento da cesariana, os médicos constataram diversos miomas no útero e se admiraram de não haver nenhuma complicação comigo, nem com o bebê. E pediram que eu retornasse daí a 6 meses para a retirada do útero. Eu estava com 27 anos de idade. E em oração pedi a Santa Avó Rosa que me ajudasse. E passei a fazer uso da água ungida e do óleo ungido. E no retorno, através de ultrassom, constou que não havia mais miomas, nem problema nos ovários. E meu útero estava limpo, graças a Deus. E após 7 meses engravidei novamente e tive boa gestação. E dei à luz a meu filho Samuel. Hoje o Gabriel está com 3 anos e 7 meses. E o Samuel com 1 ano e 8 meses de idade. Ambos gozam de perfeita saúde. Eu e meu marido agradecemos a Deus, a Jesus, a Virgem Maria, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo por esse milagre em nossas vidas. Assina Rosana Maria Figueiredo Cabreira da Silva. Resido em Pereira Barreto e congrego na Igreja Apostólica em Andradina, São Paulo. A seguir nós vamos ouvir o coral que irá apresentar melhor. Agora é um solo. O título do hino, Firme Alicerce. Só tem o que é belo e tudo que há de plena riqueza. Nela todo poder e glória, graças à minha Santa Avó Rosa, segura garantia da nossa última e grande vitória. Nossa santa e querida Avó Rosa é como um firme alicerce. Encontramos nela segurança para seguirmos nossa caminhada. Sua igreja na terra luta e nunca sofreu derrota.
porque temos ao nosso lado nosso santo irmão Aldo. Imenso gozo e alegria se alientam em nossas almas. É a bênção do irmão Aldo nos concedendo a sua graça. Bondoso e santo irmão Aldo, te dedico o meu louvor. Gloriosa e santa missão tu recebeste do Consolador. Minha veneração e louvor, santo e querido irmão Aldo. Minha veneração e louvor, santo e querido irmão Aldo. Imenso gozo e alegria se alientam em nossas almas. É a bênção do irmão Aldo nos concedendo a sua graça. Bondoso e santo irmão Aldo, te dedico o meu louvor. Gloriosa e santa missão tu recebeste do Consolador. Minha veneração e louvor, santo e querido irmão Aldo. Minha veneração e louvor, santo e querido irmão Aldo. Muito bem. A partir de agora nós vamos meditar na mensagem, uma mensagem muito linda, que o santo irmão Aldo transcreveu no boletim que foi publicado no mês de janeiro de 2003. Eu vou fazer a leitura da mensagem, onde fala sobre a glória de Maria Santíssima e dos profetas Daniel e Elias. Deus nosso Pai, através do seu amor, bondade e justiça, sempre galardoou aqueles que lhe foram fiéis em seu viver nessa terra, que souberam lhe servir com amor, coragem e lealdade e desprendimento. Mostro-lhes nesse boletim a vida preciosa de 3 santos de grande poder e o galardão que alcançaram em servir ao nosso Deus. E o seu reino, que muito tem colaborado comigo e com a nossa Igreja Apostólica. Primeiro desses santos é nossa Mãe Maria Santíssima, que recebeu o chamado
do anjo Gabriel, enviado de Deus para anunciar à Virgem Maria que ela seria a mãe do Filho de Deus. Lhe saudou dizendo: salve, ó cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre todas as mulheres. Com estas palavras, afirmou que ela era enriquecida em alto grau de graças espirituais, e o que se viu dela em resposta ao anjo foi a sua humildade e plena submissão aos desígnios de Deus, ao dizer: eis a serva do Senhor, em mim se cumpra conforme a sua vontade. Quanta grandeza daquela que é a mais humilde e a mais sublime das criaturas. Isto nós vemos no belo cântico de Maria Santíssima, conforme foi registrado por São Lucas, numa expressão de amor, gratidão e humildade, pela imensa bondade de Deus. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, porque olhou para a humildade de sua serva, porque me fez grandes coisas. A Virgem Maria Santíssima, pela sua fidelidade ao Pai, e a sua inteira dedicação a Jesus, e a sua luta incansável pelo reino dos céus, teve a glória de ser arrebatada aos céus, de se assentar ao lado do seu amado Filho, de ser coroada Rainha dos céus, e conservar a beleza da sua juventude, com seus cabelos loiros, olhos azuis e vestes em tom azul celeste muito belo. Outro grande galardão que recebeu foi de ajudar, guardar e proteger durante todos estes séculos os que creem em seu Filho Jesus e os que vierem a crer nesses tempos do fim no Consolador, com amor, lealdade e dedicação. Maria Santíssima teve um papel importante na grande vitória de Deus o Pai, de Jesus nosso Senhor e do Divino Espírito Santíssimo, na formação e no cumprimento da promessa do Consolador, da Igreja restaurada e do meu ministério de sucessor do Consolador. Ela sempre guardou a Santa Avó Rosa e muito cooperou com Jesus no preparo dela, principalmente quando ele a arrebatava em espírito aos céus, a fim de receber as instruções e o preparo para que, no futuro, viesse a exercer o ministério de Espírito Consolador. Jesus sempre deixava a Santa Avó Rosa com a Virgem Maria, que cuidava dela com todo carinho. Ele lhes mostrava muitas coisas a respeito dos mistérios do reino dos céus. Além de lhe contar fatos importantes da vida dela, Virgem Maria e do seu amado Filho, quando ambos estiveram aqui na terra, e a levava também na presença dos santos apóstolos. A Virgem Maria também sempre me protegeu, e além de muito me ajudar, muito tem feito para esta Igreja Apostólica, e por nosso povo tem livrado muitos apostólicos de graves perigos e doenças. É um braço forte para as mães apostólicas, que são fiéis, consagradas, dedicadas. Tem ajudado muitas jovens, sempre procurando incutir no coração de todas os bons sentimentos e incentivando-as a terem as virtudes que ela e a Santa Avó Rosa sempre tiveram e a levaram a serem as grandes vencedoras. É um exemplo a ser seguido por todas as mulheres. Santo profeta Daniel, muito jovem ainda, foi levado para servir na corte do rei da Babilônia. Um país totalmente pagão, cheio de idolatria,
de costumes totalmente contrários às leis de Deus, porém não se deixou contaminar por nada que lhe era oferecido na corte do rei. Foi inteiramente fiel a Deus e aos seus mandamentos, profundamente sábio e de uma moral muito elevada. Foi enriquecido por Deus com um dom extraordinário dos mistérios contido nas visões e nas revelações que foram transmitidas ao seu povo e aos reis que serviu no seu tempo. Daniel nos deixou exemplos belíssimos de fé, coragem, lealdade e fidelidade à vontade de Deus. Não se intimidou com os perigos, enfrentou os falsos e a morte na cova dos leões, mas a sua inteira submissão a Deus, sua humildade, sua lealdade, sua coragem e sua fé, inabalável no poder divino, foi o que livrou de todos os perigos. Daniel teve magníficas revelações sobre o futuro dos povos, principalmente do reino do Messias, em que ele chama de reino dos santos. Um reino totalmente espiritual, com a vitória da justiça e da santidade sobre o pecado. Este grande profeta viu se cumprir esta sua profecia em nossa igreja, pois tem o mérito de estar em nossas reuniões. Com Jesus, a Virgem Maria, a Santa Rosa, são raras as vezes que não vêm estar conosco. Mostro-lhes outro grande mistério que se cumpre nesta igreja. O profeta Daniel está ao meu lado desde meu tempo de criança e sempre me ajudou e, como lhes afirmei, é meu grande companheiro. Devo-lhes muito pelo amparo, por seus conselhos, por seus ensinos referentes à sua longa experiência de profeta e servo do Senhor. Outro profeta, Santo Elias, foi outro grande profeta poderoso em obras, que lutou contra os falsos profetas que estavam a serviço do rei e da rainha de Israel, cujo povo de Deus aguardava a vinda do Messias. Porém, estes reis e os falsos profetas queriam implantar naquele povo o paganismo e a idolatria, e por conseguinte tirar a fé no verdadeiro Deus, na sua lei e na esperança gloriosa da vinda do Messias, tornando-se num grave perigo para os planos de Deus, para a salvação e redenção da raça humana, e que iria dificultar muito a vinda de Jesus, pois uma grande parte do povo já estava aceitando a idolatria e outros deuses se afastando do verdadeiro caminho. Porém, o santo profeta Elias não temeu as ameaças do rei e da rainha, e corajosamente venceu os falsos profetas, realizando na presença do povo um extraordinário milagre, manifestando a glória de Deus. Fez parar de chover durante 3 anos e meio, como castigo, pela infidelidade do povo e do rei. Mas como uma grande parte daquele povo se humilhou, creram em Elias e deixaram de adorar o falso Deus, que eles chamavam de Baal. Daí o santo profeta Elias orou e rogou a Deus e a sua misericórdia, e voltou a chover novamente. Através do profeta Santo Elias, no período da seca e de fome, Deus o Pai realizou um grande milagre para uma senhora viúva, mulher muito humilde e bondosa, que confiou nas palavras de Elias. Fez de um último punhado de farinha que ela tinha na vasilha e um pouco de azeite a multiplicação durante todo o período da seca.
e miséria que assolava o país, alimentando o seu filho e o profeta para que não passassem fome. Outro grande milagre do profeta foi devolver a vida do filho daquela senhora, que havia morrido, atacado por uma grave doença. A extraordinária carreira do santo profeta aqui na terra terminou com seu glorioso arrebatamento, sem passar pela morte do corpo. Muitos séculos depois, Elias teve a glória de vir a esta terra, ajudar a São João Batista no seu ministério de profeta e precursor do Messias, que pregava o arrependimento dos pecados e o batismo, preparando tudo para o início da missão de Jesus, nosso Senhor. Santo Elias também ajudou muito o Divino Mestre em sua obra de salvação e redenção. Conto-lhes também que o profeta Santo Elias muito tem me ajudado. Está sempre comigo, pois a minha luta é intensa. E eu dependo de uma força espiritual muito grande. Mostro-lhes estes fatos da vida desses santos, para que saibam conhecer e dar valor ao extraordinário galardão que eles possuem, e o quanto estes santos têm feito em favor do reino dos céus, em favor desta igreja apostólica, e em favor dos bons e humildes de coração. Eu, irmão Aldo, e a Santa Avó Rosa, somos muito gratos a eles por tudo o que fizeram para nos ajudar em nosso ministério e o que fazem por esta igreja para que ela seja pura e imaculada. Aí, irmãos, a mensagem do santo irmão Aldo, falando a respeito da vida desses três santos, Santo Elias, profeta Daniel, e sobre o ministério sagrado de nossa Mãe Maria Santíssima. O santo irmão Aldo sempre nos ensinou, nós sabemos, muitas vezes, falando a respeito da vida dos santos, da função que eles exercem, na glória de Deus. E o santo irmão Aldo é a nossa principal testemunha. Ele e a Santa Avó Rosa, nós sabemos que são os principais santos formados por Jesus em nossos tempos, para que eles nos convencessem dessa verdade. Até porque a nossa igreja tem a sua fé firmada em Deus, nosso Pai, no Divino Espírito Santo, que é o Espírito Santo de Deus, que está junto com o Pai na sua glória, que faz parte da Santíssima Trindade, que é o santo cuja função é a fonte de virtude e poder do próprio Deus, e do seu Divino Espírito Santo emana a todos os santos que compõem este grande poder divinal. E o santo irmão Aldo e a Santa Avó Rosa, no seu ministério, nesta igreja apostólica em nossos tempos, eles são as nossas principais testemunhas para falar a respeito da vida desses santos, que eles o conheceram quando estavam na vida do corpo, tanto a Santa Avó Rosa como o santo irmão Aldo. Nós sabemos que a Santa Avó Rosa, desde o início da sua formação, quando ela aderiu a esta igreja e passou a trabalhar, a ajudar a direção desta igreja, Jesus, cumprindo a vontade do Pai, nosso Deus, era chegado o tempo, iniciou então a formação do ministério da Santa Avó Rosa, o Consolador. E ela, por ter nascido já com seu espírito predestinado, dotada de virtudes
recebeu mais da unção de Deus para que ela pudesse deixar o seu corpo e pudesse, já na vida do corpo, poder passar a conviver com esses santos que o santo irmão Aldo está falando nessa mensagem, e tantos outros que eles nos ensinaram. De igualdade, podemos dizer assim. A Santa Avó Rosa, tendo a vida dela ainda no corpo da terra, a cada momento que Jesus precisava levar ela aos céus, aí nós vemos pela mensagem do santo irmão Aldo, que Jesus confiava essa missão para cuidar da Santa Avó Rosa, a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, pelo grande galardão que ela recebeu de Rainha dos Céus. E a Santa Avó Rosa, muitas vezes, ainda desde o princípio do seu ministério, ela já pôde ir revelando as pessoas que conviviam com a igreja, aquele grupo de pessoas que fazia parte da obra desta igreja. As pessoas já puderam confiar na Santa Avó Rosa, na sua missão, porque sabiam que para uma pessoa humana ter o privilégio de ver um santo, ver uma santa, ele não era uma pessoa comum, podemos dizer assim. Já era uma pessoa dotada de qualidades divinais. E a Santa Avó Rosa tinha essa convivência. E ela já passou a revelar à igreja como era a nossa Mãe Maria Santíssima. Santa, linda, gloriosa, poderosa, Mãe do nosso Senhor Jesus, cheia de virtude e poder. E essa santa, poderosa Virgem Maria Santíssima é que tinha a missão principal, em nome de Jesus, e muitas vezes acompanhado também, sabemos, de um apóstolo que muito colaborou com Jesus, que foi o apóstolo São Pedro. Então levavam o espírito da Santa Avó Rosa nas glórias celestiais. E a Santa Avó Rosa pôde, muitas vezes, chegar no reino dos céus, quando seu corpo ainda estava na terra, e poder conversar com os santos. Conhecer São Pedro, como que ele é, como no seu corpo espiritual. Conhecer o profeta Santo Elias, conhecer o profeta Daniel, conhecer o profeta Moisés, conhecer o profeta São João Batista, e outros que o santo irmão Aldo revelou durante o seu ministério na terra, como o profeta Ezequiel, um profeta que viveu num tempo bem antigo. E certa vez o irmão Aldo chegou a dizer que ele estava presente na reunião aqui na sede, o profeta Ezequiel. A Santa Avó Rosa então passou a conviver com esses santos, ver com seus olhos espirituais, porque ela estava no seu corpo espiritual lá nos céus. E esses santos, eles tinham uma admiração muito grande pela Santa Avó Rosa, pelo seu amor, pelo seu carinho, pela sua coragem e pela sua fé. Esses santos passaram então a contar até mesmo mistérios que eles tinham para revelar ao Consolador, a Santa Avó Rosa, para lhe ajudar a ela vencer as lutas aqui na terra e poder conquistar o glorioso galardão de Espírito Consolador. E a Santa Avó Rosa então passou a contar para a igreja, muitas vezes até em detalhes, dessa convivência dos santos. E o objetivo principal da Santa Avó Rosa fazer isso, irmãos, é para conquistar a nossa fé. Porque parece simples crer nos santos, mas não é muito simples não. Porque nós que não recebemos este dom, esse galardão, podemos dizer que a Santa Avó Rosa recebeu e o santo irmão Aldo, nós não temos direito de ver esses santos como eles são. Podemos até sentir a sua graça, a sua virtude e o seu poder, mas não temos o direito de ver como a Santa Avó Rosa via, como o santo irmão Aldo via. Nós temos que crer pela fé. Então a Santa Avó Rosa, para nos motivar, ela contava da pessoa desses santos. E eles também muitas vezes contavam para a Santa Avó Rosa durante as lutas que eles tiveram na terra, quando aqui viveram, as dificuldades, para poder defender o nome de Jesus, defender a doutrina que Jesus trouxe para eles pregar. E essa convivência passou a ser tão natural para a Santa Avó Rosa, que durante esse período que ela foi preparada na terra,
para ser o Espírito Consolador, ela já era uma ente celestial, como nós dizemos. É uma pessoa que tem esta glória, como teve a Santa Vó Rosa, de ter a vida do corpo aqui e ao mesmo instante estar lá nos céus, na glória de Deus, deixando aqui o seu corpo. Essa pessoa é um ente celestial. Ela tem essas qualidades, foi dotada dessas virtudes, e a Santa Vó Rosa nos convenceu. Nós passamos a crer na pessoa dos santos. Para nós, antes de ser dessa igreja, irmãos, nós sabemos que nós tínhamos muita dificuldade para crer nos santos. Mesmo que nós tínhamos muita fé nos santos. Mas até mesmo as nossas orações, nós tínhamos dificuldade para orar. Porque nós, quando ia orar, nós vinha no nosso pensamento assim, mas os anjos, os santos estão tão distantes. Eles estão lá no céu, será que eles estão me ouvindo? E muitas vezes nós tínhamos dificuldade para pedir. E às vezes até tinha costumes, às vezes, de fazer promessas, para ver se atraía aquela pessoa divinal para nos ajudar. Mas a Santa Vó Rosa, ela nos revelou que é muito mais fácil do que nós imaginamos. A partir do momento que recebemos o perdão dos nossos pecados, ela, como Espírito Consolador, ela já envia santos, anjos poderosos, para estar ao nosso lado. E esses santos passam a fazer parte da nossa vida. Nós não vemos como a Santa Vó Rosa via, como o Santo Irmão Aldo via, mas nós aprendemos a crer na pessoa desses santos. Por isso que nós entendemos a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima. Uma santa gloriosa, muito linda, como o Santo Irmão Aldo muitas vezes revelou. Uma santa com aparência jovem. Por que ela tem uma aparência jovem? Se ela ficou tantos anos nessa terra. Jesus foi arrebatado aos céus, ela ficou ali ainda. E viveu muitos anos, trabalhou muito, lutou muito, sofreu junto com os apóstolos. Certamente ela já era uma pessoa de idade. Mas por que ela tem uma aparência jovem? Um presente de Deus. Porque a sua missão começou na juventude. Quando ela era uma mocinha. Deus precisou dela na sua juventude. E como recompensa, Deus restabeleceu a beleza da sua juventude. E por isso que ela conserva esta glória, podemos dizer. E o Santo Irmão Aldo revelou até mesmo o tom azul celeste das suas vestes. Nós sabemos até esses detalhes, porque o Santo Irmão Aldo também, durante o seu ministério na terra, ele passou a ver a Virgem Maria. Não só pela fé, mas ver com os seus olhos, como dizemos. Em toda a sua glória, em todo o seu poder, e ela, Virgem Maria, sempre ali ao lado do Santo Irmão Aldo, lhes ajudando, lhes aconselhando, lhes protegendo, lhes ajudando, como disse o Santo Irmão Aldo. Porque ele, um santo de Deus na terra, todo o poder do mal passou a lutar contra o Santo Irmão Aldo, porque sabia da sua missão. Uma missão difícil, mas ele disse, eu não estava sozinho. O profeta Daniel, com todas as suas experiências de trabalho que ele esteve na terra servindo a Deus, disse o Santo Irmão Aldo, ele me cuidava desde criança. Desde quando o Irmão Aldo era criança, o santo profeta Daniel estava ali protegendo o Santo Irmão Aldo. E nós sabemos que o profeta Daniel, irmãos, ele também foi um profeta escolhido por Deus para provar o poder de Deus num tempo muito antigo. Um tempo muito difícil, em que o povo de Deus passava por momentos muito difíceis. Nós sabemos que o povo que era descendente do profeta Abraão, eles passaram muitas vezes por um momento muito difícil. Enquanto eles guardavam a fé em Deus, eram fiéis, eles tinham a proteção. Mas eles tinham uma tendência para a idolatria. Porque muitos países, até mesmo que eram vizinhos do povo de Israel, eram idólatras.
e eles tinham também uma tendência para a idolatria. E de vez em quando eles começavam a deixar a sua fé em Deus verdadeiro de lado e começavam a seguir a idolatria. Aí Deus, usando esses profetas poderosos, exortava eles: se vocês não se arrependerem dos seus pecados, vocês vão sofrer. Isso eles passaram muitas vezes, inclusive no período em que Daniel estava na terra. Ele ainda não tinha revelado esse dom de profecia, como diz nessa mensagem o santo irmão Aldo, porque ele era muito jovem. E por ser jovem, quando o rei da Babilônia levou aquele povo de Israel para o cativeiro da Babilônia, ele mandou escolher alguns jovens para que fossem treinados para trabalhar lá na corte do rei. E desses jovens, conforme as exigências do rei, ele queria jovens de boa aparência e que tivesse facilidade para aprender até mesmo outro idioma. Um deles foi Daniel. E outros 3 companheiros dele também, pessoas de muita fé, que guardavam a fé em Deus, que eram Sadraque, Mesaque e Abednego. Os 4 foram levados para a corte do rei. E lá eles passaram a ser educados conforme os costumes da Babilônia. Só que Daniel, fiel a Deus, ele convenceu o chefe da corte para que ele se abstivesse dos alimentos que participava na mesa do rei, que ele considerava alimentos impuros para um filho de Deus. E assim ele foi tratado com essa diferença e se desenvolveu. E o nosso Deus, para provar o seu poder, deu a ele, Daniel, o dom de revelação de mistérios. E também o dom de interpretação de sonhos. E foi com esse dom que ele convenceu o rei que ele era um homem de Deus. E foi colocado num posto de grande relevância na corte do rei. Passou a trabalhar junto com o rei. E ele trabalhando com o rei, governando aquele país, ele aprendeu muito sobre como lidar com pessoas. E certa vez o irmão Aldo disse assim: o profeta Daniel é meu grande companheiro e muito tem me ajudado, porque ele tem experiência de lidar com pessoas. E o santo Daniel sempre ajudando o santo irmão Aldo a resolver os problemas, até mesmo da nossa igreja, problemas que o irmão Aldo enfrentou durante 44 anos do seu ministério. Ele contava com a ajuda do profeta Daniel. E nesta mensagem, o santo irmão Aldo também fala de um outro grande profeta de Deus do passado, muito conhecido, que é Santo Elias. Nós sabemos também pela revelação do santo irmão Aldo, mas também pelas Sagradas Escrituras, que Santo Elias, ele teve a honra de ser levado aos céus no seu próprio corpo, assim como Maria Santíssima também. Santo Elias cumpriu a sua missão e num outro período da história, quando novamente o povo de Deus voltou a buscar a idolatria. E Santo Elias aconselhando para que eles não se envolvessem nesse pecado, mas se agravou tanto porque o rei da época, ele e a rainha, não queriam servir a Deus. E incentivavam o povo a viver na idolatria. E a maioria dos sacerdotes da época, que eram centenas deles, para agradar o rei e a rainha, também resolveram de ser idólatras e desprezar o Deus verdadeiro. Porém, Santo Elias manteve a fidelidade a Deus e começou a exortar o rei Acabe, a rainha Jezabel, que se eles não mudassem seu pensamento, não incentivasse o povo a deixar da idolatria, eles iam sofrer as consequências.
Porém, eles acharam mais fácil se desfazer do profeta Santo Elias. E começaram uma grande perseguição sobre o profeta. Mas o profeta Santo Elias, ele, em nome de Deus, ele fez parar de chover por 3 anos e meio. E nesse período, foi um período muito difícil. Muita fome. E Santo Elias foi mandado por Deus para ir viver numa região distante, onde tinha um pouco de água. E lá, ele cumprindo a ordem de Deus, ele ficou lá escondido da perseguição do rei, e diz na doutrina que os pássaros iam levar pão e carne para ele todos os dias. E chegou um tempo que até aquele rio secou. Aí o anjo apareceu para Santo Elias, deu uma outra missão, para ele ir para uma cidade distante, e lá encontrar uma senhora viúva, como disse o santo irmão Aldo, nessa mensagem. E ele chegando lá nessa cidade, nesse lugar, encontrou aquela senhora que vivia com um único filho que ela tinha, e quando ela viu Santo Elias, ela entendeu que ele era um profeta de Deus, e Santo Elias falou para aquela mulher: mulher, eu estou com muita fome, faz um pão para eu comer. E ela disse: mas homem de Deus, se eu fizer um pão para você, eu e meu filho morreremos, porque eu tenho pão, eu tenho farinha para um único pão. Se eu fizer, eu vou fazer para mim e para o meu filho, e depois vamos esperar a morte. E Santo Elias disse para ela: mulher, se você confiar em Deus, faz para mim primeiro esse pão, que não vai faltar farinha, e nem o óleo para você fazer o pão. E ela creu no profeta e fez para ele aquele pão, e voltou lá, onde estava guardada a farinha, estava a mesma medida. E durante o tempo que ainda persistiu aquela seca, ela ficou fazendo uso daquela farinha e daquele óleo, e não se acabava. Para ela, para Santo Elias e para seu filho. E ainda fez esse grande milagre, como disse o santo irmão Aldo. O filho daquela senhora ficou muito doente, com muita febre, e morreu. E ela intercedeu a Santo Elias pelo seu filho. E ele tomou o menino nos braços, orou a Deus e pediu que Deus devolvesse a vida para aquele menino. E assim ele reviveu, entregou para aquela senhora. Esses santos de Deus, irmãos, Santo Elias, Santo Daniel e a Virgem Maria Santíssima, são esses santos poderosos que ajudaram na formação da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. E através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, nós aprendemos também que muitos outros santos, profetas, apóstolos, anjos de Deus, que nunca habitaram nessa terra, mas ganharam o galardão de servir, ajudar a Santa Avó Rosa. Eles vêm nas nossas reuniões, eles vêm socorrer os apostólicos, aqueles que clamam por Deus, pedem a misericórdia divina, clamam pela Santa Avó Rosa, clamam pela Virgem Maria. Esses anjos vêm dos céus para ajudar a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Por isso, esta fé que temos tem esta fortaleza, esta firmeza, porque a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo foi que revelou para nós. Mas ainda, irmãos, eu quero aqui observar mais um detalhe. Nós sabemos que sempre que as recordações da vida dos santos, dos anjos, é para nós podermos entender a pessoa e a missão de outros santos. Quando Jesus veio a essa terra, a maioria das pessoas não creram em Jesus. Hoje é natural as pessoas, em grande parte, dizer assim que creem em Jesus, ama Jesus. E realmente, muitas vezes, tem muita fé em Jesus. Mas quando Jesus veio, ele era um desconhecido. Nem os sacerdotes não sabiam, não creram, não aceitaram. E os apóstolos, para pregar para as pessoas, para convencer as pessoas, até mesmo aqueles que não tinham conhecido a pessoa de Jesus, eles usavam falar da fé dos seus antepassados. Como Santo Estevão, para provar a fé dele em Jesus, ele citou os feitos do profeta Moisés. Os apóstolos também citaram muitas referências dos patriarcas, dos profetas. O próprio Jesus,
para convencer os apóstolos, citou até mesmo o profeta Jonas. Jesus falou de Jonas, falou de Abraão, falou do rei Davi, para ajudar os apóstolos a entender que ele era o Messias. O santo irmão Aldo e a santa avó Rosa sempre falaram para nós da vida dos santos do passado, para nós poder entender a vida deles no presente. Foi através dessa doutrina que nós pudemos crer na pessoa do santo irmão Aldo, quando ele estava aqui no seu corpo físico. Para nós, uma alegria imensa poder beijar a sua mão, fazer nossos pedidos, porque nós sabíamos que ele era um santo de Deus, pelas revelações que ele fez para nós e pelas provas do seu poder. Assim foi a santa avó Rosa. Por isso damos graças a Deus por ter esta firmeza de fé, por ter esse conhecimento, e nada desta vida pode abalar essa confiança no poder dos santos, para que nós possamos ser atendidos, guardados em todo o nosso viver. Guarde, irmãos, esta mensagem do santo irmão Aldo, façam sempre em suas orações, incluindo seus pedidos a estes santos de Deus, aos profetas, ao santo irmão Aldo e à santa avó Rosa, para que possam ser sempre vencedores. Amém. Eu renovo este convite. Amanhã nós participaremos da reunião de Santa Comunhão, com início às 17h30. Todos estão convidados, venham com muita fé para receber o sangue e o corpo de nosso Senhor Jesus. Aqueles que nos acompanham via internet também, façam um esforço para naquele momento estar em comunhão, em reverência, para que a graça e a virtude do Espírito Santo de Deus lhes faça sempre muito felizes e abençoados. Amém. Para finalizar nossa reunião, nós vamos ouvir ainda mais um hino, que será apresentado pelo coral. O título é Glorioso Senhor. Glorioso Senhor.
agradeço a presença de todos nesta reunião. Desejo que a Santa Avó Rosa e o nosso Santo Irmão Aldo lhes ajude para que possam guardar em sua alma os ensinos desta igreja, a mensagem de Jesus, da Santa Avó Rosa, para que tenhamos uma vida sempre melhor. Agradeço também aos internautas, aqueles que nos acompanham em sua casa e também possam sentir a graça e a virtude de Deus na sua vida. E desejo também que os anjos que a Santa Avó Rosa envia lhes tragam muita felicidade para todos, inclusive para seus familiares. Agora eu convido os irmãos para se colocarem em pé, para nós fazermos nossa oração, finalizando a nossa reunião. Todos em sentido de reverência, nós vamos orar. Glorioso Deus, nosso Pai, muito agradecido nós estamos por este momento feliz de glória, onde os anjos de Deus vieram dos céus, trazer a unção do Espírito Santo para a nossa vida, nos abençoar, nos ajudar, para que possamos compreender a mensagem desta igreja, a missão de Jesus, do Santo Irmão Aldo, da Santa Avó Rosa, em salvar almas, através desta obra gloriosa, que é divulgado em muitos lugares deste país e até mesmo do mundo. Santa Avó Rosa, abençoe nossa igreja, abençoe o nosso ministério, abençoe, Santa Avó Rosa, todos aqueles que com fé valorizam o seu ministério de Santa de Deus, que amam nossa Mãe Maria Santíssima, que têm respeito e devoção pela pessoa dos santos, dos anjos, possam também participar desta graça divinal. Santa Avó Rosa, abençoe nossa igreja, nossos irmãos. Querido irmão Aldo, atenda os pedidos de oração que está nesta caixinha. O Senhor sabe o que eles estão precisando, se estão doentes, muitas vezes hospitalizados, aguardando cirurgias, passando por dificuldade, problema na família, no trabalho. Santa Avó Rosa, Virgem Maria, tenha misericórdia. Santo Irmão Aldo, abençoe os ouvintes da Hora Milagrosa. São milhares de ouvintes que guardam a fé, estes ensinos preciosos, têm recebido milagres. Senhor Jesus, tenha misericórdia desta humanidade sofredora. Muitas almas boas neste mundo clamam por Deus, não conhecem este santo caminho. Senhor Jesus, tenha misericórdia. Santa Avó Rosa, abençoe a juventude desta igreja, os pais, para que possam saber conviver com seus filhos. Abençoe as pessoas de mais idade, Santa Avó Rosa, que muito trabalharam já nesta terra e continuam servindo a Deus nosso Pai, dando bom exemplo de sua vida santificada. E agora Santa Avó Rosa despede todos nós, para voltar em paz para nossa casa, na companhia dos santos e dos anjos, para que o reino do céu seja louvado e glorificado hoje para todos sempre. Amém.